Tudo na vida tem um propósito, mesmo aquilo que no início parece apenas dor, cansaço ou uma dificuldade sem fim. E a história que você vai ouvir agora é uma prova viva disso. É um lembrete poderoso de que a nossa força é revelada nos momentos mais difíceis e que a perseverança é a chave que abre portas que pareciam trancadas para sempre. No interior do Brasil, em uma região simples e marcada pelo trabalho duro no campo, vivia um jovem chamado Miguel. A vida dele não era fácil. Miguel acordava todos os dias antes mesmo do sol nascer, com o corpo ainda cansado do dia anterior e as mãos já calejadas pelo trabalho pesado. Mas apesar de tudo, o seu coração era cheio de esperança. Ele trabalhava nas terras de um grande fazendeiro, o Senhor Duarte, um homem rígido e severo, acostumado a dar ordens e muito pouco acostumado a encorajar ou elogiar. Miguel dividia um alojamento muito simples com outros trabalhadores. As camas eram apertadas, o conforto era quase nenhum, e à noite o silêncio era pesado, preenchido apenas pelo cansaço de cada um. O salário que ele recebia mal dava para sobreviver, para cobrir as necessidades mais básicas. Ainda assim, com um esforço tremendo, Miguel guardava algumas moedas. Eram poucas, mas ele guardava com disciplina, como se fossem um tesouro. Ele tinha um sonho silencioso, um sonho que nutria em seu coração ter um pequeno pedaço de terra, nada grande ou luxuoso, apenas um lugar que ele pudesse chamar de seu. À noite, antes de dormir, exausto, ele se lembrava das palavras de sua mãe, Dona Helena, uma mulher sábia e amorosa que sempre o inspirou. Ela dizia: "Meu filho, a vida testa quem insiste. Quem não desiste, uma hora aprende a vencer." Essas palavras ecoavam em sua mente e lhe davam a força necessária para continuar. O Senhor Duarte, o patrão, percebia o esforço de Miguel. Ele via a dedicação, a disciplina, a forma como o jovem trabalhava sem reclamar. Mas em vez de incentivar, ele fazia o contrário. Ele tentava desanimá-lo, talvez por maldade, talvez por não acreditar que alguém pudesse mudar o próprio destino. "Gente como você nasce para trabalhar para os outros", ele dizia com uma frieza que cortava a alma. Miguel ouvia em silêncio. Ele nunca respondia, nunca entrava em confronto, mas o mais importante, ele também não desistia. Ele absorvia as palavras duras, mas não deixava que elas envenenassem seu sonho. Pelo contrário, talvez aquela negatividade servisse como combustível. Ele continuava a poupar cada centavo que podia. Negava a si mesmo pequenos prazeres, como um refrigerante ou um doce no fim de semana. Trabalhava horas extras sempre que a oportunidade aparecia, mesmo que seu corpo pedisse descanso. Um dia, depois de juntar uma pequena quantia, Miguel criou coragem. Ele foi até o dono de um pequeno terreno abandonado, nos limites da cidade, e tentou negociar a compra. A resposta que recebeu foi uma gargalhada. Ele foi ridicularizado. Disseram que ele estava sonhando alto demais, que um simples trabalhador como ele nunca teria sua própria terra. Sem se deixar abater por completo, ele tentou um empréstimo no pequeno banco da cidade. A resposta foi a mesma, um não seco e definitivo. Ele foi recusado. Naquela noite, a armadura de Miguel finalmente rachou. Ele se sentou sozinho na sua cama apertada e chorou. As lágrimas não eram de autopiedade, mas de frustração e cansaço. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros, mas ele não reclamou. Ele não amaldiçoou sua sorte. Em vez disso, ele fez algo que sua mãe também o ensinou. Ele orou. Com toda a fé que tinha, ele disse: "Deus, se existe um caminho para mim, por favor me dê forças para continuar. Mostre-me o que fazer." O tempo passou. A rotina de trabalho duro continuou. E então, algum tempo depois, uma oportunidade improvável surgiu. Era um terreno esquecido, um pedaço de terra que ninguém queria. O solo era considerado ruim, pedregoso, havia pouca água por perto. Todos na região diziam que nada cresceria ali. Era um lugar desprezado, visto como inútil. Ninguém acreditava naquele lugar. Mas Miguel, ao ver aquele pedaço de chão abandonado, sentiu algo diferente. Ele acreditou. Com suas economias suadas, ele conseguiu comprar aquele terreno por um preço muito baixo. E foi ali que sua verdadeira jornada começou. Ele trabalhou sozinho, do nascer ao pôr do sol. Limpou as pedras com as próprias mãos. Cavou poços em busca de água. Tentou plantar. Errou. Perdeu as primeiras plantações para a seca e para as pragas. Recomeçou. Ele ouviu críticas de todos os lados. Os vizinhos diziam que ele era louco, que estava perdendo seu tempo e seu pouco dinheiro. Ele se tornou motivo de piada na pequena cidade. Lá vai o sonhador, tentando tirar leite de pedra, diziam quando ele passava.
Mas Miguel permaneceu firme. Ele não olhava para os lados. Ele olhava para sua terra e para o seu sonho. E então, com o tempo, com muita persistência e trabalho, a terra começou a responder. Parecia que ela finalmente estava reconhecendo o esforço e o amor que ele depositava nela. As sementes que ele plantou com tanto cuidado começaram a brotar. Pequenas folhas verdes rasgaram o solo que antes era considerado estéril. As plantas cresceram fortes e, finalmente, os frutos apareceram. No dia da primeira colheita, a cena foi emocionante. Miguel caminhou por sua pequena plantação, agora cheia de vida. Ele segurou nas mãos os frutos do seu trabalho. Os vegetais, as hortaliças, eram resultado de anos de esforço, do sacrifício, de noites mal dormidas e de uma fé inabalável. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele agradeceu. Com o peito cheio de orgulho, ele levou sua produção para vender no mercado da cidade. Ele não foi pedir aprovação. Ele não foi com medo do que os outros iriam dizer. Ele foi como um produtor, um homem que tinha algo de valor para oferecer. E naquele dia, em meio ao barulho do mercado, ele ouviu uma frase dita por um comerciante a outro, que ele jamais esqueceu. Esse homem não herdou nada. Ele não ganhou nada de ninguém. Ele construiu tudo o que tem com as próprias mãos. A lição dessa história é clara e poderosa. A vida não recompensa quem desiste cedo, quem abandona o barco na primeira tempestade. Ela responde àqueles que perseveram, àqueles que continuam, mesmo quando ninguém mais acredita, àqueles que caem, se levantam e tentam de novo e de novo. Se você está passando por um momento difícil agora, se as pessoas ao seu redor duvidam de você, ou se o seu sonho parece distante demais, lembre-se da história de Miguel. Lembre-se que cada dificuldade é um degrau. Cada não que você ouve pode ser o combustível para você buscar o seu. Sim, persistir também é um ato de fé. Fé em si mesmo, fé no seu potencial e fé de que o universo conspira a favor de quem não desiste. Continue firm. A sua colheita pode estar mais perto do que você imagina. Se histórias como essa tocam a sua alma e te dão força para continuar, inscreva-se no canal Segredos da Vida. Aqui, compartilhamos inspiração para o seu crescimento pessoal e fortalecimento interior. Obrigado por assistir e até a próxima.